A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thalia Mota e bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Gente, hoje nós vamos falar de um dos discípulos mais amado por Jesus. Foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus. Vocês sabem de quem é que eu tô falando? Sim, do apóstolo Pedro, do discípulo Pedro. E é sobre ele que nós vamos conversar hoje, tá bom? Gente, antes de começar esse vídeo, vamos curtir esse vídeo, vamos se inscrever no meu canal e vamos compartilhar com os seus amigos esse vídeo, tá certo? O nosso maior objetivo aqui nesse canal não é fazer a gente aparecer, e sim divulgar a mensagem de Deus. Que esse vídeo venha edificar a sua casa, venha edificar a sua família, assim como está edificando a minha vida, tá bom? Então vamos lá, né? Quem foi Pedro? Pedro, ele nasceu numa cidade chamada Betsaida, uma cidade lá perto de Cafarnaum. Lá era uma aldeia de pescadores. E Pedro, ele era um pescador, juntamente com seu irmão André. Alguns estudiosos supõem também que o pai dele também era pescador. A Bíblia não vai falando sobre isso, mas supõe também que ele também tenha sido pescador. E Pedro, a Bíblia vem citando ele com vários nomes. O primeiro nome que a Bíblia cita é Simão ou Simeão. É como se fosse um sotaque grego. É como se fosse uma abreviação do nome. Então, também na Bíblia vem chamando ele de Simão. Mas Jesus vem chamando ele de Cefas, do aramaico Kefa, que significa Pedro ou Petros, que da onde vem a derivação que a gente conhece, né? De Pedro. Pedro, ele tinha um irmão que também foi discípulo de Jesus, chamado André. Como muitos não sabem, Pedro, ele foi o segundo a ser chamado por Cristo. O primeiro foi André, e foi André que apresentou Jesus a Pedro. Aí você se pergunta, por que não começar essa série de discípulos falando sobre André, já que ele foi o primeiro, né? Toda vez que falam sobre os discípulos de Jesus, citam Pedro como o primeiro, porque Pedro ele teve uma grande influência no ministério de Jesus. Pedro foi um dos apóstolos, um dos discípulos mais amados por Jesus. E também foi o que foi mais modificado, né? O que foi ensinado. E Pedro, ele teve um grande destaque para a igreja primitiva, que nós vamos falar daqui a pouco. Quais as características de Pedro antes de conhecer a Jesus? A primeira característica que eu vou citar para vocês é que Pedro, ele era impulsivo. Pedro, ele não pensava nas consequências, ele agia por impulso. Ele ia lá, agia, pronto e acabou-se. Ele era impulsivo. Um grande exemplo disso é quando Jesus ele é preso. Quando ele vê que Jesus vai ser preso, ele puxa sua espada e corta a orelha de Malco. Ele não pensou na consequência que dali poderia trazer para ele, ele simplesmente fez. A segunda característica de Pedro era que Pedro era egoísta. Pedro só pensava nele, não pensava nos outros. Ele colocava a vida dele, a parte dele, acima de tudo. A terceira característica de Pedro era que Pedro era interesseiro. Em Mateus 19:27, ele chega para Jesus e pergunta assim: Jesus, se a gente largar tudo que a gente tem aqui e te seguir, o que a gente vai ganhar em troca? Então Pedro agia por interesse. A quarta característica de Pedro era que Pedro ele era soberbo. Ele pensava que ele era o melhor em tudo. Em Mateus 26:33 ele diz assim: Senhor, embora que todos se escandalizem, eu nunca me escandalizarei. E nesse mesmo versículo, Jesus ele complementa: em verdade te digo que ainda essa noite tu me negarás 3 vezes. A quinta característica de Pedro era que Pedro ele era inconstante. Mateus 16:13, Jesus chega para os discípulos e pergunta: se alguém chegar para vocês e perguntarem quem eu sou, o que vocês vão responder?
Os discípulos responderam assim: vamos dizer que tu és João Batista ou Elias. Porém, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por essas palavras, Jesus enaltece Pedro. Afirma que ele só falou aquilo por revelação espiritual, por revelação do Espírito Santo. E que sobre ele iria edificar a igreja de Cristo. Porém, no mesmo capítulo, Pedro ele repreende a Jesus. Olha a inconstância de Pedro. No primeiro momento, ele enaltece a Cristo e no segundo momento ele repreende a Cristo. Apesar de todas as características de Pedro, Pedro ele foi chamado, foi escolhido para Jesus, porque Jesus gosta assim, né? Então, mais complicado para ele poder moldar, né? Então, Pedro ele foi chamado, mas Pedro só seguiu a Jesus depois de sua segunda convocação de Cristo. Então, a primeira convocação que Cristo fez para ele, Pedro não foi de imediato. A segunda convocação que foi. O primeiro contato que Pedro ele teve com Jesus foi através do seu irmão, de André. André, ele era um seguidor de João Batista. João Batista revelou que Jesus era o Cristo, o Messias que eles tanto esperavam. Então André imediatamente levou Jesus para sua casa e foi lá que Pedro conheceu a Jesus. Porém, Pedro ele não seguiu Jesus de imediato, ele teve que ter um segundo encontro, que esse segundo encontro aconteceu lá no Mar da Galileia. Pedro, ele era o discípulo mais próximo de Jesus. Em todos os evangelhos falam sobre Pedro. Em vários momentos da vida de Jesus, Pedro estava lá presente. Pedro, ele teve uma grande participação no ministério de Jesus. Pedro, ele era... por muitas vezes ele foi o porta-voz dos 12 discípulos. Pedro foi aquele que andou sobre as águas quando Jesus estava andando. No episódio da transfiguração, Pedro estava lá presente juntamente com João. Pedro foi o primeiro a confessar Jesus como o Cristo, o Filho de Deus vivo. Porém, Pedro também repreendeu a Jesus. E Jesus repreendeu a Pedro por ter repreendido a Jesus. Vocês entenderam, né? Pedro se apresentou bem ativo durante a narração do ministério de Jesus. E a gente consegue ver isso claramente no seu evangelho. Pedro também negou a Jesus 3 vezes. Porém, a Bíblia conta que Pedro se arrependeu amargamente por ter negado a Jesus 3 vezes. Amargamente, é uma palavra bem forte. Amargamente é uma palavra que leva dor. Então, com certeza, Pedro se arrependeu tanto que isso lhe causava uma dor imensa dentro dele. A Bíblia não fala se Pedro ele testemunhou a crucificação de Cristo. Porém, ele foi um dos primeiros apóstolos a ver Jesus após a ressurreição. Com o passar do tempo, Pedro, na caminhada com Jesus foi ensinando ele como deveria se comportar, foi moldando o caráter de Pedro. Isso é muito importante, viu? Jesus, ele moldou o caráter de Pedro. Cristo preparou Pedro para quando ele fosse para a glória, como seria implantado a igreja aqui na terra. Então, quando isso aconteceu, Pedro, ele foi transformado, ele já estava transformado. Pedro já estava totalmente mudado. Não existia aquele Pedro inconstante de antes, aquele Pedro soberbo, aquele Pedro egoísta, não existia mais. Agora era um Pedro modificado, um Pedro transformado. E por conta disso, a igreja primitiva foi instalada aqui na terra. Pedro, ele foi o primeiro líder da igreja primitiva. Pedro, ele foi o primeiro a pregar. E na pregação de Pedro, lá em Atos 2, ele relata pra gente que mais de 3.000 pessoas aceitaram a Jesus naquele dia. Houve grandes milagres no ministério de Pedro. A Bíblia conta que colocavam os enfermos em fileira para quando Pedro passasse, a sombra dele pegasse nos enfermos e aquelas pessoas fossem curadas. Pedro curou coxos, Pedro ressuscitou mortos.
Então, isso não era para glorificação de Pedro, e sim de Jesus. Tanto é que quando Pedro olhou para aquele coxo e mandou ele se levantar, aquela famosa frase da Bíblia que a gente relata, né? Não tenho prata nem ouro, mas tenho a palavra de Deus. Levanta-te e anda. E o coxo se levantou e andou. A Bíblia conta que Pedro ficou tão enaltecido por ter acontecido aquilo que ele lembrou imediatamente de Jesus. Ele olhou e disse: olha, as mesmas coisas que Jesus fazia. Quais eram as características de Pedro quando Pedro foi modificado por Jesus? Pedro, aquele que era inconstante, ele se tornou constante. Quando Pedro e João passavam e viram aquele coxo e Pedro mandou ele se levantar e andar, não era mais o Pedro inconstante, o soberbo que estava falando, e sim o Pedro modificado por Jesus Cristo, que fez com que aquele coxo levantasse e andasse. Pedro também, ele tinha coragem. Pedro, ele não temia a perseguição com os cristãos que havia naquela época. Naquela época, teve muitos cristãos que morreram. Um exemplo disso é Estevão. Estevão foi o segundo cristão a morrer depois de Jesus. Uma característica muito importante de Pedro é que Pedro, ele se alegrava. Apesar dele sofrer açoites, apesar dele ser preso, Pedro, ele estava alegre na presença de Cristo. Pedro também agora era um homem de oração. Aquele Pedro que não aguentava passar 1 hora orando com Jesus, agora passa horas orando pelo gentio. O Pedro, não existia aquele Pedro que Jesus conheceu, agora era um Pedro modificado por Cristo. E como foi a morte de Pedro? A Bíblia não relata como foi que Pedro morreu. Porém, alguns estudiosos supõem que Pedro foi martirizado. Pedro, nas cartas de Pedro, ele fala que estava na Babilônia. Essa Babilônia, alguns estudiosos acreditam que seria Roma, né? Mas a Bíblia não vem citando aonde foi que Pedro ele morreu. Porém, eles acreditam fortemente que ele foi martirizado. Existe um livro muito bom que retrata isso, que é Os Mártires, de John Foxe. Eu li e ele é muito bom. O primeiro capítulo dele, ele fala sobre os mártires da igreja primitiva. Egésipo diz que Nero procurava fatos contra Pedro para condená-lo à morte. Quando o povo percebeu isso, rogaram a Pedro com muita insistência para que ele fugisse da cidade. Pedro, no fim, ele cai nessas súplicas inconstantes do povo para poder fugir. E Pedro, ele foge. Quando Pedro ele chega nos portões de Roma, ele vê Jesus. E naquele momento ele cai de joelhos e adora Jesus. E pergunta: vai para onde? Para onde é que tu vai, mestre? E Jesus ele diz: estou indo para ser crucificado novamente. Então Pedro ele entende que ele deveria ser martirizado por Jesus. Então Pedro ele volta. E nesse livro dos mártires ele diz que Pedro ele foi crucificado igual a Jesus, só que ele não era digno para morrer igual ao mestre. Então ele foi crucificado de cabeça para baixo. Foi cruel, né? Jerônimo diz que ele foi crucificado com a cabeça para baixo e os pés para o alto, a pedido dele, mesmo porque era, disse ele, indigno de ser crucificado do mesmo modo e jeito como fora Jesus. Então, gente, hoje nós estudamos sobre Pedro. Nós vimos como Pedro ele foi modificado por Cristo, como ele foi moldado e como ele se tornou uma grande figura para a igreja primitiva. Então, da mesma forma que eu fui edificada com a palavra de Pedro, de quem era Pedro, eu espero que assim aconteça com vocês. Então, não perca o meu próximo vídeo. O próximo vídeo eu vou estar falando sobre André, o irmão de Pedro, que ele foi o primeiro apóstolo a ser chamado por Jesus, né? Pedro foi o segundo. Mas nós iniciamos logo com essa figura marcante de Pedro. Então, no próximo vídeo nós vamos falar sobre Pedro. Quem não assistiu o meu vídeo anterior sobre o discípulo, vai no meu canal aqui mesmo e assista sobre ele, sobre o primeiro vídeo, sobre o discípulo, como eu faço para ser um discípulo, qual é a minha missão aqui na Terra como discípulo.
E não perca o próximo vídeo, tá bom? Então, um beijo, até o próximo.